Ô, Renato, falando em Flamengo, obviamente a gente tem que lembrar, se não é o principal rival, acho que mas há controvérsias, do Fluminense, que ainda em férias, né? O time titular volta a treinar nessa semana. Hoje acertou com Douglas Costa. Me explica onde ele vai jogar, Renato? Vai jogar na casa de repouso Fernando Diniz, né? Não tem aquela casa de repouso Fernando Eiras? Tem a casa de repouso Fernando Diniz, né? Gente, eu não estou entendendo. Tudo bem, ganhou a Libertadores com um bando de velhinho, mas precisa continuar a contratar velhinho, gente. A passagem do Douglas Costa pelo Grêmio foi uma coisa constrangedora. Imagina, o Douglas Costa, que era jogador, criado no Grêmio, um cara que, pô, tinha tudo para nessa volta. Não, aí marcou festa de casamento no dia que o Grêmio brigava para não cair. Olha, eu achei uma contratação completamente estapafúrdia. Agora, é o Fernando Diniz, né? Tem que respeitar. Ele fez uma casa de repouso e ganhou uma Libertadores. Então, quero esperar. Agora, os dois reforços, o Renato Augusto e o Douglas Costa agora, não sei, eu acho bastante complicado. Eu não contrataria o Douglas Costa. Aliás, eu não contrataria o Douglas Costa se eu fosse dirigente de qualquer clube. Eu acho que o Douglas Costa foi um grande jogador, mas na época que era jovem, ele já convivia muito com problemas de contusão. Vamos lembrar, inclusive na seleção brasileira. E agora contratar nessa idade, já rico, milionário, não contrataria, não. Mas a Casa de Saúde, Fernando Diniz, às vezes é capaz de produzir milagres. Então vamos ver o que eles vão fazer aí. O Fluminense está realmente. Olha, a média de idade do Fluminense já não é nem 30 anos, já está acima de 30 anos. Entendeu? É impressionante. Quantos jogadores? Fábio, 40. Marcelo, 35 ou 36. Felipe Melo, 40. Ganso, 31. Quanto é que Fábio tem 43, eu acho. Já botei 40, já botei 40 de lambuja. O Ganso da idade do Neymar. Neymar fez 32. Marcelo, 35. Marcelo, 35. Renato Augusto, quanto? Renato Augusto, 30 e muitos também. Agora, Douglas Costa, mais de 30 também. Gente, o Ganso, o Cano, 35 também. Gente, parece um time para disputar aquele campeonato do Luciano do Vale, lembra? Fez muito sucesso até, o Sub-40. O Master Sub-40. Foi um sucesso na época, porque era um jogador. Mas não é para jogar a primeira divisão, né, gente? Enfim. Douglas Costa, 33. 33. Eu acho que o Fernando Diniz tem aquela piscina lá nas Laranjeiras, no centro de treinamento. Ele tem aquela piscina com aquelas bolas do Cocum. Lembra do Cocum? Acho que todos vocês viram esse filme, né? Era aquele filme que os velhinhos todos mergulhavam na tal piscina que tinha caído um asteroide lá fora, ultraterrestre. E aí todo mundo ficava assanhadíssimo. Deve ser isso. O Fernando Diniz descobriu a piscina do Cocum e não conta para ninguém. Pois é mais uma contratação daquelas que a gente começa a pensar. Não dá para jogar Renato, Ganso, Arias, Keno, Cano, John Kennedy, Douglas Costa. Assim como agora há pouco falou o Renato, não tem vaga para todo mundo, né? Acho que foi o Rosa que falou, não tem vaga para todo mundo do meio para frente. Por mais dinizista que você seja, daqui a pouco ele vai tirar o Fábio para colocar um desses. Aí não vai ser nem mais goleiro linha, vai ser Douglas Costa, goleiro com pé. Mas o Fluminense ainda não começou a ver. O Fluminense também tem um compromisso, como eu disse, agora em fevereiro, tem a Recopa contra a LDU, mas ainda não está pensando nisso. No time que ainda é o time reserva, o time alternativo, empatou no final de semana. Vou pegar a ponte aérea de volta. Não, ganhou. O Fluminense ganhou, é verdade. O Vasco empatou e o Botafogo também. Isso é. Vamos de Campeonato Paulista. Vou pedir a ajuda dos meus universitários para me ajudar com a classificação. Aqui em São Paulo a gente tem grupos. Os times jogam fora do grupo, para quem não está aqui. É um campeonato criativo, então são 4 grupos, os times jogam com os times dos outros grupos, mas se classificam no seu grupo. Então o Santos, que estreou no campeonato no sábado, abriu a porta do Campeonato Paulista, venceu por 1-0 o Botafogo de Ribeirão Preto, mas não é o líder do seu grupo, porque a Portuguesa venceu a Inter de Limeira fora de casa por 3-2, tem mais gols marcados, e é o líder do grupo A. Então vamos lá para o grupo B. Grupo B, olha lá. O Água Santa, que surpreendeu e venceu o Bragantino, é o líder do grupo B, porque venceu o Bragantino, como acabei de dizer. O Palmeiras empatou com o Novo Horizontino, tem 1 ponto, assim como a Ponte Preta, que empatou com o Mirassol. O Guarani perdeu para o Corinthians e é o lanterna deste grupo. Vamos para o grupo C.
O Corinthians é o líder, ganhou por 1-0 do Guarani. O Mirassol, que empatou com a Ponte Preta, é o segundo colocado. A Inter de Limeira, que perdeu para a Portuguesa, é o terceiro. E o Red Bull, que perdeu. Aliás, bons resultados para o Corinthians. A vitória da Portuguesa e a vitória do Água Santa. No grupo do Corinthians, com uma vitória, diferente de outros grupos, ele é o líder isolado. E no grupo D, o São Paulo, que venceu por 3-1 na estreia. O Santo André é o líder. O São Bernardo venceu também, está com 3 pontos, mas tem um saldo de gols... tem menos gols marcados, então ficou em segundo. O Novo Horizontino, que empatou com o Palmeiras, é o terceiro, e o Botafogo, que perdeu para o Santos, é o quarto. Aos poucos todo mundo vai ficar familiarizado com essa regra, mas é bom dizer porque aqui em São Paulo os nossos dirigentes são mais criativos. Alícia, eu vou começar com você. Com o São Paulo, a gente já falou um pouquinho do Carpini, mas o São Paulo, o Carpini tem desafios próximos, né? Assim como a gente falou do Fluminense e do Botafogo, que é na semana que vem já um clássico com o Corinthians e na sequência a Supercopa contra o Palmeiras. E ele tem, apesar de uma vitória muito boa, para mudar um pouquinho do assunto, ele tem ali um calinho, que é a história do Rames Rodrigues. O que você acha da história do Rames? É uma novela que vai seguindo. E o Rames Rodrigues, vai jogar ou não vai jogar? Amanhã, contra o Mirassol, ele já não joga, já não viajou. Eu só quero dizer que o adjetivo criativo para o regulamento do Campeonato Paulista é o maior elogio que ele já recebeu. Né? Porque a gente descreve como ele funciona, mas a gente não consegue explicar a lógica por trás, que acaba gerando algumas aberrações de clubes que não estariam nem entre os 8 primeiros, se classificando adiante por estarem em grupos muito fracos. Mas eu vejo a questão do Rames Rodrigues com aquele ponto de interrogação, né? A gente falava aqui do Douglas Costa, são aqueles jogadores que chegam e você não sabe se vai virar, se não vai. E o Rames não virou. Né? Curiosamente, acho que era a maior expectativa que a gente tinha em relação ao São Paulo para o ano passado, né? O Lucas chegou muito bem e o Rames, assim, não fez aquela diferença que se esperava ou não se esperava, né? Porque acho que ele era o maior ponto de interrogação de todos, porque já vinha de muitas temporadas sem uma boa atuação. Eu não vejo ele como uma peça fundamental, né, para o Carpini, mas é um novo trabalho. E aí fico, né, curiosa para saber qual é a posição dele. Mas eu não entendo que ele seja fundamental para esse time do São Paulo, né? Justamente porque já teve essa oportunidade e, né, não vingou. Mas até aí, se a gente pensar no exemplo que a gente acabou de dar do Flamengo, o Cebolinha é um cara que renasceu nas mãos do Tite, né? Ele vinha fazendo ali, estava jogando mal, mas também não estava fazendo diferença. De repente ele se consolidou e foi titular em todas as partidas comandadas pelo Tite e está voando. Então, né, tem essa questão de ter um novo treinador. Mas o desafio do Carpini é que justamente ele pega, é o cara que tem menos tempo de trabalho e talvez o maior desafio, porque começa com esses 2 clássicos seguidos, um deles valendo o título, numa rivalidade que obviamente já sempre foi acirrada, né? Geração anos 80 como eu, que viveu os anos 80, 90 na escola, né? O São Paulo é uma rivalidade imensa, né? Com o Palmeiras e vice-versa. E essa rivalidade é concretizada ou inflamada nos últimos anos, que mesmo o São Paulo estando num momento pior, conseguiu impor derrotas importantes ao Palmeiras, né? Eliminou 2 vezes seguidas na Copa do Brasil, chegou a ganhar um Campeonato Paulista, depois perdeu. Então tem aí uma sequência difícil para o Carpini se provar, porque a torcida, imagino que vai ter uma certa paciência, porque sabe que é uma circunstância extrema, né? O Dorival foi chamado para a seleção e de repente trouxeram um treinador, não tinha um treinador mais experiente no mercado disponível. Mas a torcida vai querer ganhar do Palmeiras e vai querer ganhar do Corinthians, né? Então eu imagino que tipo assim, pelo menos uma vitória em um desses 2 clássicos vai dar um crédito aí, vai dar um estofo para o Carpini ter mais tranquilidade para seguir trabalhando. Eu não tenho, como eu brinco, lugar de fala, mas eu convivo diariamente com uma São Paulina, que é a minha mãe, e com um palmeirense, que é o meu marido. E eu vejo nesse jogo da Supercopa versões díspares, parecem campeonatos diferentes. Tem alguém que perdeu de 5-0 no ano passado e está com muita fome deste jogo. E tem alguém que está um pouco blasé em relação a essa partida. Não sei se é exatamente o universo de palmeirenses e são paulinos, mas aqui meu Data Ruiz mostra que tem são paulinos com mais fome
do que palmeirenses em relação a esse jogo. Até porque, Rosa, ontem, na estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista, eu tava parecia que eu sou um pouco vesga, mas é que eu tava vendo o gol do Romero. Desde ontem que eu tô vendo o gol do Romero em looping. Só para ver se eu fico feliz, sabe? As minhas covinhas têm um motivo. É o gol do Romero e do bem. Apareceu ali, eu assisti de novo, só para ver se foi tudo. É a dose de endorfina diária, né, Marília? Exato. Mas o Palmeiras estreou ontem no campeonato e começou como em outros anos, né? Até em outros brasileiros. Perdeu até uma vez para o Ceará, numa estreia. O ano passado também empatou. O que este Palmeiras de ontem diz sobre a temporada? Diz sobre a manutenção do técnico e a manutenção do método dele, Rosa? Ah, Marília, que bom que você perguntou do técnico, né? Porque assim, a entrevista coletiva dele, na segunda pergunta, foi ele já falando da questão do calendário. Eu falei assim, eu ia até soltar um palavrão aqui, mas eu sei que o horário não permite. Eu falei assim, olha, gente, ele terminou o ano falando, reclamando do calendário, que não sei o quê, queria pensar, a família, estava desgastado. Aí ele vem, chega, confirma que vem, chega, tal, treina o time, e aí renova o contrato, né? Até você brincou, né? Que você tinha essa informação de, você não quis até revelar, né? Mas você tinha essa informação, né? Da renovação dele, né? Você falou que o Palmeiras ia ficar feliz, pô. Você não revela o off, né, Marília? Há 24 anos eu tô aqui tendo fontes. Não, eu tô brincando, eu tô brincando. Mantém o off, é off. E aí, Marília, você agora a parte séria, ele falou, voltou a reclamar do calendário de novo, gente. Gente, às vezes eu acho que ele tá tentando desviar o foco, às vezes acho que ele tá... Gente, é assim, a gente sabe. Quanto tempo de janela o Renato Maurício Prado fala de calendário? Depois você, a Alicia. Bom, sim, agora respondendo diretamente a sua pergunta. O palmeirense de rede social, ele vive numa bolha que ele acha que ontem já acabou, entendeu? Ontem já ninguém presta, ontem já falando que os reforços que chegaram são fracos e que o time tá numa condição inferior a todos os times, que se pega o Flamengo, toma goleada, se pega não sei o quê, o São Paulo vai atropelar na Supercopa, e não é assim, eu acho que tem que ser, nós temos um primeiro Fora, Abel! Fora, Abel! Fora, Abel! É o primeiro jogo, esse time ia sofrer mesmo, como foi contra o Novo Horizontino, eu acho que só que faltou, por que pareça, faltou maturidade para esse time, para essa defesa. O jogo ganho, né? Depois de tantas dificuldades que teve, depois de tantas chances que o adversário desperdiçou, bola na trave, um gol anulado ali, né? O VAR, né? Aquela coisa toda. E aí você chega e toma um gol de juvenil, do jeito que o Palmeiras tomou ontem. Mas enfim, mas é um time que vai... Só que assim, esse seu Data Ruiz, o palmeirense, ele sabe que o São Paulo, eles tratam o São Paulo, que é da antiga, como inimigo. Então vai chegar durante a semana que antecede, daqui 5, 6, 7 dias, eles vão estar loucos para esse jogo, vão se preparar, vão se mobilizar. E é um time cascudo, entendeu? É um time que já está acostumado, mesmo que não tenha Endrick, mesmo que pode jogar até lá Breno Lopes, que ninguém gosta, poucos gostam, na verdade. Pode jogar Bruno Rodrigues. Aí vai ser um Palmeiras que vocês conhecem, entendeu? Não pode menosprezar esse time jamais. Jamais. Esse time está muito acostumado a decisões. Eu acho que o cartão de visitas da partida ontem foi um cartão de visitas que decepcionou pelo primeiro tempo e parte do segundo tempo, e pelo final, como deixou um adversário. Mas como eles tomam umas pancadas dessa, principalmente o jeito que foi o gol, principalmente aquele gol que o Palmeiras tomou do Flamengo, né? Acho que o Rossi deu um balão lá. Esse gol para eles foi a morte. E tem uma cobrança muito intensa, e agora eles já sabem. Quando começa a levar essas pancadas logo de começo, eles sabem que vão ter que entrar. Só lembrar também um pouco da Supercopa do ano passado, quando jogou contra o Flamengo. Todo mundo fala, o Flamengo vai atropelar, o Flamengo vai não sei o quê. E começou o jogo, o Flamengo fez 1-0. Agora o Palmeiras foi lá e venceu. Então, assim, é um time muito acostumado. Com gol irregular. Ganhou com gol irregular. ouvidoria@cbf.com.br. Por que chora, senhor Maurício Prado? Por que chora? Porque o gol foi irregular. O quarto gol é claramente irregular. Tá bom, mas eu não deixo de deixar. Eu achei também, mas é que escreveu. Eu acho o seguinte. Eu acho que tem que chegar para o Abel e dizer o seguinte: Abel,
você já voltou reclamando. Agora já voltou empatando. Se perder a Supercopa, fora. Pronto. Então, mas Renato, você viu a coletiva dele ontem? Não vi. Eu Infelizmente, vou não passar vi. para a Alice só esse ponto, porque né, a gente aprendeu a assistir as coletivas do Abel com aquele código de decodificação, sabe? Quando ele fala essa palavra, a gente já sabe que é aquilo, quando ele fala aquela palavra, a gente já sabe que é aquilo. E na semana passada, a Leila deu uma entrevista coletiva, e entre as coisas que ela falou durante a entrevista foi, abre aspas, o Abel pediu uma coisinha de nada, ele pediu pouquíssimo. Então, o grupo é esse, obviamente que ipsis literis não é isso, mas ela falou, ele pediu pouquíssimo, o grupo é esse, a base é essa, e a gente pode aqui e ali mexer. E ontem, na coletiva, ele reforçou aquilo que eu tenho dito aqui. Saíram 3, entraram 3. E aí fez esse ó vida, ó céus, aí que o Rosa comentou. Você acha que aquilo já foi uma pequena reclamação, dizendo que não é tão pouquinho assim que ele precisa, porque ele reforçou que ele não pode perder ninguém, já perdemos quem temos que perder para pagar as contas, ele falou, acho que indicando a saída do Kevin e a iminente saída do Hendrick, e ele deu uma reclamadinha, não deu? Eu acho que foi uma espetadinha, assim, uma alfinetada, porque ele fala, né, das joias, da base, enfim, que vai dar a chance, que tem, né, que foi o que ele fez o ano passado, mas esses saíram 3, entram 3, essa conta não é bem essa, né, porque já tem uma saída garantida no meio do ano que é muito, muito, muito importante, que é o Hendrick. Né, o Palmeiras já sabe que vai estar sem o Hendrick, já está sem o Hendrick agora, por causa do pré-olímpico, né, pode voltar a ficar sem o Hendrick na Copa América, e aí, não, na Copa América eu acho que ele já foi, né, porque depois a data, o caso ali, enfim, no meio do ano não tem mais Hendrick, e o Palmeiras, assim, se reforça, são reforços relativamente modestos, né, você pegar o Aníbal Moreno fez uma boa estreia, a meu ver, é difícil analisar, porque primeiro jogo tá todo mundo com a perna pesada, tomando um monte de decisão errada, tava muito calor em Novo Horizonte, então isso pesa ainda mais, né, contra um time que, né, por pouco não subiu, por 20 minutos não subiu para a Série A, né, um time que foi muito bem na Série B do ano passado, que tem um trabalho já de longo prazo, então deu para ver um pouco disso do Aníbal Moreno. Tem o Caio Paulista, que, enfim, é um jogador versátil, mas não é um grande craque, né, de longe. E o Bruno, que era o atacante do time com o pior ataque do campeonato, que era o Cruzeiro. Então, teve alguns momentos bons ontem, outros não tão bons. É cedo para fazer qualquer avaliação sobre essas contratações, mas, assim, não tem um Dela Cruz, entendeu? Não tem um Borré, não tem um nome, assim, que você fala, esse cara vai chegar para fazer a diferença na equipe. E o Abel, como a gente sabe, tira leite de pedra, faz acontecer coisas que a gente, em vários momentos, duvidou que seriam possíveis. Mas não dá, eu duvido que ele esteja satisfeitíssimo e, assim, se alguém oferecer uma contratação para ele diga, não precisa, já está ótimo aqui. Então, ele, para mim, ficou no ar esse reforço, como ele já fez uma vez no ano passado, né? Ele costuma ser bem discreto em relação às contratações, mas no ano passado ele chegou também, num determinado momento, né, a dizer que, né, tem um limite do que dá para fazer e o que dá para exigir dos meninos. Então, eu entendo que o Palmeiras faria muito bem de contratar mais um meia, o Abel já meio que deu a entender que talvez não, porque conseguiu resolver isso com a base, mas mais um atacante, porque com a perda do Hendrick, não tem hoje um cara à altura. O Rony não teve um bom ano no ano passado, né, muda o esquema tático com a entrada do Rony, e o Bruno é um cara para compor elenco, não é um cara para resolver a vida do Palmeiras. Então eu senti esse ar, e vou só fazer uma pontuação em relação ao calendário. Tem que reclamar todos os dias, todos os treinadores, todo mundo puder, porque o calendário é bizarro. Assim, eu acho que não dá pra gente... A gente tá aqui, eu acho que a gente tá meio acostumado e acaba normalizando uma situação que tem alguns times agora com calendário de estadual, Recopa, Supercopa e tal, que vão fazer 10 jogos em 30 dias. Então, eu acho que a gente... Quem tiver esse espaço, esse megafone para reclamar, precisa reclamar, nem que seja para a gente se lembrar o que é esse calendário, que certamente também não ajuda a atrair talento de peso para vir aqui e se matar jogando, né, uma vez a cada 3 dias.